Na aula passada, aliás, espero que vocês tenham ido bem de feriados, né? Aproveitado, descansado, né? Para ter mais conteúdo de AdWords. Imagino que muitos tenham esquecido boa parte do conteúdo, né? Das duas últimas aulas, tá? Mas só lembrando, acessem a conta de vocês. Na aula passada, o que a gente fez foi criar a nossa primeira campanha. Então, a gente falou sobre as configurações de conversão, né? Como é que a gente configura lá a parte de mensuração, né? De poder ter essa coleta de dados, mensurar o resultado, tá? No site. E a gente criou a primeira campanha, né? Falamos de planejamento das campanhas, né? Da importância de planejar isso daqui, tá? Na conta, depois de eu ter criado a primeira campanha, antes não aparecia quase nada aqui, né? Agora começa a aparecer essas abas, né? Antes só tinha a de campanha, porque não tinha informação nenhuma, agora começa a aparecer grupos de anúncio, anúncios e extensões, página de destino, palavra-chave e aí por diante, tá? Onde que a gente parou então era para criar o nosso primeiro grupo de anúncio, né? Então a gente criou a campanha, aqui eu estou vendo que tem até mais do que uma, tá? Lembrando que tem essa guia lateral, né, direita, que é para a gente visualizar nossas campanhas atuais, né? Aqui eu posso clicar, selecionar a minha campanha para começar a adicionar então um grupo de anúncio, primeiro grupo de anúncio nela. Tá? Selecionei a campanha, nesse caso, né, ele até falou, não tem nenhum grupo de anúncio. Ele já me joga aqui na aba de grupos de anúncio. E percebam esse breadcrumb, né, essa migalha de pão aqui em cima. Está lá em todas as campanhas, está nessa campanha específica. Tá? Comece a reparar nisso, principalmente no começo na navegação, porque às vezes é fácil se perder. Você quer criar grupo de anúncio numa campanha, mas você está dentro de outra e você termina criando na campanha errada. Então sempre observem aonde você está navegando da sua conta. Tá? Acessei minha campanha, vim na aba grupo de anúncio e tenho aquele botão de mais, azul, mais grupo de anúncio. E aí o grupo de anúncio ele me pede, né? Nesse caso vai ser um grupo de anúncio padrão, tá? Essa não é uma campanha dinâmica, não tinha configurado para isso. Lembrando que você quer configurar a campanha dinâmica, né? Configura em campanha separada, não mistura campanha dinâmica com tradicional. O grupo de anúncio ele tem um nome. Essa campanha é do quê? De cursos, né? No meio, né? E vou inserir aqui as palavras-chave. Pessoal, as palavras-chave é sempre uma por linha. Tudo bem? Alguns pontos importantes sobre palavras-chave, né? Antes da gente sair configurando. Vou voltar para a apresentação. Bom, isso a gente já tinha comentado, né? Da questão do long tail. Tentem trabalhar com palavras-chave mais específicas. Tem alguns estudos, né, de link patrocinado que dizem que cerca de 60% do sucesso da sua campanha está na escolha das palavras-chave corretas. Né? E esse estudo é bem verdade, é aquilo que a gente já tinha falado. Um usuário que sabe, né, que ele está pesquisando exatamente o que você está ofertando, a probabilidade de você gerar uma conversão é muito maior. Né? Então comecem as suas campanhas por esses termos. Tá? E aí quando a gente precisa ganhar volume, né? Eu preciso aumentar o volume, eu quero investir mais, aí provavelmente você vai fazer esse caminho contrário. Tá? Palavras-chave mais específicas costumam ter um CTR maior. Um CTR maior melhora a qualidade da sua conta. Elas têm índices de qualidade melhores. Tá?
elas costumam ser mais baratas, né? Às vezes a concorrência é grande na palavra específica porque ela é muito boa. Então o CPC é caro, mas o custo total tende a ser menor, porque elas são menos procuradas, tá? A taxa de conversão costuma ser maior, então utilize o máximo de palavras-chave que você conseguir administrar. Lembra que você não paga por palavra-chave, você paga por clique, tudo bem? Só evitem utilizar o máximo de palavra-chave possível, né, com temas diferentes no mesmo grupo de anúncio, porque daí seu anúncio perde relevância. E aí você não tem bons índices de qualidade, aí você não tem bons resultados. Então, quer trabalhar com muito conteúdo diferente? Separe em grupos de anúncios distintos, tudo bem? Importante, não é necessário cadastrar plural, sem acento, erro ortográfico, tá? O Google, ele automaticamente corrige, né? Então, se você até estiver fazendo uma pesquisa no Google, você erra alguma digitação, ele fala, ó, você quis dizer, e joga na pesquisa correta. Se ele consegue fazer esse processo, tá, com a palavra errada, seu anúncio iria aparecer para essa pesquisa. Então, não tem por que ficar cadastrando no plural, no singular, com acento, sem acento, grafia incorreta, nada disso. Tá? Em alguns casos específicos, às vezes vale a pena. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma campanha institucional, né, o nome próprio da sua empresa, e como tem pouco volume de busca, o cara erra uma letra, o Google não consegue corrigir. Ele não conhece tão bem o nome da sua empresa. Então, se ele não consegue corrigir, o seu anúncio não iria aparecer. Então, para essas palavras-chave, vale a pena você cadastrar elas na sua conta. Tá? Às vezes tem casos que a grafia é muito incorreta e também não consegue corrigir. Né? Por exemplo, trabalhando com cosmético, tem uma marca de cosmético que chama Schwarzkopf. Significa cabeça preta em alemão. Para a pessoa errar 3, 4, metade da palavra, é muito fácil. Né? Então, tudo bem, se ele está errando uma ou duas letras, não precisa, o Google vai corrigir. Agora, às vezes o cara erra tão feio que o Google fala, você quis dizer Schwarzenegger. Então, esse tipo de pesquisa, você pode adicionar. Tá? Importante também, cadastre as palavras-chave com acento, cadastre corretamente as palavras-chave da forma como elas serão exibidas no seu anúncio. Lembra do índice de qualidade? Você quer ter a maior relevância possível. Então, se o meu anúncio está falando no termo, por exemplo, curso de marketing digital, cadastre a sua palavra-chave curso de marketing digital. Não cadastre cursos, porque cursos provavelmente vai ter uma relevância um pouco menor do que só curso. Então, tenta manter exatamente o padrão do anúncio. E até por isso você vai cadastrar as palavras-chave de maneira correta. Então, é melhor deixar no plural? Se o seu anúncio estiver no plural, deixa no plural. Se o seu anúncio estiver no singular, deixa no singular. Tá? Segue o padrão que tiver no anúncio. O que é melhor para a busca? Deixar no singular para ele buscar no plural? O ideal seria analisar qual que tem maior volume de busca. Apartamento. Normalmente, aí você tem que ver o usuário, né? O usuário procura mais apartamento ou apartamentos. Tá? Assim, vai aparecer, verificar como o usuário busca, né? Tende a ser melhor. Até... Ali, então, segundo o bullet, está faltando... não cadastre isso, né? Isso. Aqui, na verdade, cadastre apenas letras, números. Palavras com grafia muito errada. Não, na verdade, palavras com grafia muito errada, você pode cadastrar. Mas lembrando, muito errada é quando o Google não consegue corrigir. São pequenos erros, não cadastra. Tá? Porque até tende a ser pior. Se o Google consegue corrigir a palavra certa, o seu anúncio está escrito corretamente. No seu site está escrito corretamente. Então, o índice de qualidade é melhor da palavra correta do que errada. E ele vai conseguir automatizar, né? Mas tem algumas pesquisas que ele não consegue automatizar. Então, essas vale a pena cadastrar. Tá? Ele só lê, tá? Letras com ou sem acento, números e espaço. Tem caracteres que o AdWords não lê. Ponto de interrogação, ponto final, arroba, hashtag. O AdWords não lê isso, ele vai transformar esses símbolos em espaço. Hífen, ele transforma em espaço. Tá? Então vamos supor que você tem uma palavra composta, né? Com hífen, antiaderente. Daí você fala, vou cadastrar com hífen e sem. Não faz isso, porque é a mesma palavra, tá? Porque ele vai ler o hífen como espaço. Então cadastra tudo sem espaço. Tudo bem?
E esse é o ponto principal, utilize diferentes tipos de correspondência. O que são correspondências? São de palavras-chave, são formas como a gente pode cadastrar keyword para limitar as vezes que elas serão exibidas, né, ou para exibir para quase qualquer coisa. Tá? Então, quando você pergunta, pô, Otávio, a ordem importa? Preposição, artigo importa? E se o cara digitar alguma coisa a mais? E se ele digitar a menos? Vai exibir meu anúncio? Depende das correspondências. Dependendo da correspondência não importa, dependendo da correspondência importa. Então vamos entender isso daqui. Existem 5 tipos de correspondência, que é ampla, modificador de correspondência ampla, frase, exata e negativa. Tá? Independente da correspondência, tem algumas coisas que sempre vão exibir o seu anúncio. Tá? Que é plural singular, erro ortográfico, sinônimo e acrônimo e abreviação. Então vamos pegar, por exemplo, correspondência exata, que pelo nome ele já diz, olha, só vou exibir seu anúncio se o cara digitar exatamente igual o que você cadastrou. Teoricamente, tá? Por quê? Se você cadastrou no singular e a pessoa procurou no plural, ele vai exibir, mesmo sendo correspondência exata. Erro ortográfico, ele vai exibir. Sinônimo e acrônimo, vai exibir. Tá? Então, abreviação, eu digitei lá como palavra-chave, curso de marketing digital, a pessoa procurou curso de MKT digital, vai exibir. Então é desnecessário ficar cadastrando. Tudo bem? Bom, correspondência ampla. Correspondência ampla é a correspondência mais utilizada, infelizmente. Tá? Ela é mais utilizada porque ela é mais fácil de cadastrar. Quando a gente vai adicionando toda uma listagem de correspondência ampla, toda uma listagem de palavras-chave, como eu estava fazendo aqui, todas essas palavras-chave têm correspondência ampla. Okay? As demais correspondências, a gente precisa utilizar alguns caracteres especiais para definir, né, que é uma correspondência de frase, ampla modificada ou exata. O que a correspondência ampla diz? Tá? Qualquer coisa que o usuário digite que contenha os termos, as palavras da sua keyword, né, da sua palavra-chave, independente da ordem, independente do que vier a mais, ou se for a maioria delas, ou aproximações, o Google pode exibir o seu anúncio. Tá? Mais ou menos significa, qualquer coisa que se pareça mais ou menos, levemente, com o que você digitou, pode exibir o seu anúncio. Tá? Então, a ordem aqui não importa. Preposição, artigo, não importa. Tá? Tem esse critério de maioria. Então, se a sua keyword tem 3 palavras, o cara procurou 2 das 3, é provável que o seu anúncio seja exibido. Tá? E tem essa questão da aproximação. O que é a aproximação? Coisas parecidas. Então, por exemplo, você digitou lá, cadastrou chapéu, chapelaria, chapeleiro, boné, tudo isso pode exibir, porque é mais ou menos a mesma coisa. Tudo serve na cabeça, é aproximação. Tudo bem? Vamos pensando nisso. Eu cadastrei aqui na minha conta esse termo, TV SCD 42. Tá? O usuário procurou por TV de SCD de 42. Exibe o anúncio? Pode exibir. Tá? Nunca é garantia que seu anúncio irá aparecer, mas pode ser exibido. Por quê? Porque contém as palavras-chave. Okay? Os termos da keyword. Aqui inverteu a ordem. TV D42 SCD. Exibe o anúncio? Pode exibir. Tá? A ordem aqui não importa. Então, numa correspondência ampla, não tem por que ficar cadastrando em diversas ordens. Cadastre na mesma ordem que ela vai aparecer no seu anúncio, na sua página de destino, para aumentar a relevância. Tá? Televisão 42D SCD. Exibe? Pode exibir. Lembra que a abreviação, acrônimo nesse caso, né, vai exibir de qualquer forma. TVs, CD 42 no plural. Exibe? Pode exibir.
Televisal 42 de SD, exibe? Pode exibir. TVs 42 LED, exibe? Pode exibir. Por quê? LED, SD é sinônimo? Não é sinônimo. Mas tem a maioria. Por aproximação também, pode exibir. TV NET canal 42, pode exibir o anúncio? Pode exibir. Tem TV, tem 42. Mas não tem nada a ver com o que eu gostaria de anunciar. Problema seu que utilizou a palavra-chave ampla. Tá? TV, SD somente. Exibe o anúncio? Pode exibir, porque tem a maioria. Ou seja, qualquer porcaria pode exibir o seu anúncio. Tá? Para que serve a palavra-chave ampla? Para gastar dinheiro do anunciante. Quer dizer, não só. Quando que a gente utilizaria uma keyword ampla? Quando você deseja aumentar o máximo possível o seu alcance. Alcançar o máximo de usuários possível, perdendo qualidade. Tá? Então você vai aparecer para muita coisa que não é relevante. Só que você vai aparecer às vezes para mais coisas que eram relevantes e você não sabia. Tá? Como eu falei, por que a palavra-chave ampla é a mais utilizada? Por falta de conhecimento dos anunciantes que as utilizam. Em geral, minha recomendação para quem está começando é não trabalha com palavra-chave ampla. Trabalha com todas as outras correspondências, menos ampla, porque você vai gastar dinheiro. A palavra-chave ampla ela tem uma função muito específica, que é, por exemplo, eu tenho um cliente, eu recebi um briefing porco, que eu não consigo entender direito o negócio do cliente, o conteúdo do site dele é ruim, eu não consigo saber como o usuário busca de verdade esses produtos, esses serviços. Então eu vou utilizar a palavra-chave ampla para aparecer para qualquer coisa parecida com o que eu cadastrar. Né? E depois eu vou analisando para ver o que é bom, o que é ruim. Ou seja, é pagar para ver mesmo, é testar, é gastar mais dinheiro para depois eu falar, não quero mais trabalhar com palavra-chave ampla, corta isso, eu vou trabalhar com esses termos que são bons. O que a gente normalmente vê? Quem trabalha como ampla, trabalha com ampla para sempre. E aí é só prejuízo. Tá? Então, a minha recomendação para vocês é não trabalhem com palavra-chave ampla. Tudo bem? Uma alternativa à correspondência ampla, um modificador de correspondência ampla. Para utilizar um modificador de correspondência ampla, você vai adicionar um sinal de mais imediatamente antes de cada termo da keyword, né, que você quer tornar ele como obrigatório. Tá? Então ele tem que estar imediatamente antes de cada termo, né, e separa uma palavra do sinal de mais com espaço. Então eu tenho lá, por exemplo, mais advogado, tudo junto, né? Espaço, mais tributário, espaço, mais SP. Tá? Num termo como esse, o que eu estou falando quando você adiciona um sinal de mais? Esse termo precisa estar no texto que o usuário digita no Google, obrigatoriamente. Tá? Então, se tem um sinal de mais, esse critério de maioria não existe. Obrigatoriamente, esse termo tem que estar presente. Tudo bem? E o termo com sinal de mais também não aceita aproximação. Então, se eu coloco mais chapéu, a pessoa procura por boné, chapeleiro, não exibe o anúncio. Tudo bem? Então, ele traz mais controle. Tá? Do sinal de mais, a mesma coisa é válida para ordem, né, para informação a mais. Pode vir informação a mais, pode vir fora de ordem, qualquer ordem. Ele tem que estar presente, tem que conter este termo. Tá? Então, vamos pensar que eu tenho aqui o mesmo termo como correspondência ampla. Mais TV, mais SCD, mais 42. O usuário pesquisou TV, D, SCD, D, 42. Exibe o anúncio? Pode exibir porque contém todos os termos. Aqui que inverteu a ordem, exibe? Pode exibir, a ordem não importa numa ampla modificada. Tá? TV, SCD 42, suporte. Exibe o anúncio?
Pode exibir. Pô, tá, mas eu não vendo suporte. Tudo bem, a ampla modificada é melhor que a ampla, mas ela sozinha não resolve todos os seus problemas. Televisão 42 de LCD, exibe o anúncio? Pode exibir, porque televisão, né, é acrônimo de TV, então vai exibir o anúncio. TVs no plural, LCD 42, exibe? Pode exibir também, plural singular não faz diferença. Aqui veio grafia errada, inverteu a ordem, exibe também, grafia errada, numa boa. TVs 42 LED, exibe o anúncio? Por que não exibe? Porque LED não é LCD. E ele não aceita aproximação. Tá? TV NET canal 42, exibe o anúncio? Por que não? Porque não tem o LCD. E TV LCD, exibe o anúncio? Também não, porque não tem o 42. Tá? Então perceba que a gente dá um pouco mais de controle, né? Do que a ampla, só ampla. Não vai aparecer para essas aproximações e a palavra precisa estar presente no texto que o usuário digitar. Vamos imaginar o seguinte, né? Se eu me dei ao trabalho de cadastrar uma keyword, que é TV, LCD, 42, você concorda que eu quero no mínimo que contenha esses três termos? Porque se eu quisesse aparecer só para TV 42, eu teria cadastrado só TV 42. Não perderia tempo cadastrando mais uma palavra na keyword. Tá? Então, normalmente a gente vai trabalhar, né, com ampla modificada, ao invés de ampla. Para que serve então a ampla modificada? Né? Normalmente quando a gente vai trabalhar termos mais específicos, termos de long tail, termos que são muito específicos, muitas vezes a gente vai cadastrar como ampla modificada. Por quê? Porque as outras correspondências são mais específicas, são mais restritivas. E aí você já tem um termo que é composto por 5 palavras. E aí a ordem importa, né? Você não quer que venha informação a mais, quer dizer, a chance de alguém digitar exatamente daquele jeito é muito difícil. Você fala, contém esses temas, é ótimo, já resolve o meu problema. Tá? Algumas dicas, pessoal. Se você utiliza ampla modificada, primeiro, não fique invertendo a ordem, porque é a mesma que o Word. Então, cadastra do jeito que vai estar no seu anúncio, do jeito que vai estar na sua página de destino. E não cadastra artigo e preposição. Ou pelo menos não coloca um sinal de mais em artigo e preposição. Porque se você colocar, você está falando que esse termo é obrigatório. Então vamos supor que eu tivesse cadastrado assim, TV, D, LCD, D42. Se a pessoa digitar só TV, CD42, não exibe o seu anúncio. Você quer aparecer para essas pesquisas. E boa parte das pesquisas no Google, o usuário não utiliza artigo e preposição. Tá? Se você não cadastra, você vai aparecer para os dois. Tanto para o usuário que procurou com, ou para quem procurou sem. Tá? Daria para fazer isso daqui também. Esse termo eu não vou colocar o sinal de mais. Então, se não tiver esse termo, continua aparecendo. Tá? Esse termo é amplo. Não tem modificador. Mas isso, em geral, vai te dar mais trabalho. É mais um fator para você se preocupar. Então, minha dica é não cadastre essas informações. Então, no caso, se colocar o D não seria obrigatório, só o TV. Perfeito. Só a palavra que está atrás do mais. Só é obrigatório que tenha o sinal de mais. Você não precisa colocar o sinal de mais em todas as palavras. Tá? Então, normalmente, se for trabalhar com artigo e preposição, você vai fazer assim. Mas assim, é mais uma coisa para se preocupar. Né? Então, é melhor, assim, não cadastra, só cadastra o que é fundamental, o tema principal. Tudo bem? Vamos pensar no seguinte, né? Esse termo aqui, comprar TV LCD 42. Todos têm o sinal de mais. Você vai aparecer para qualquer coisa que o usuário digite que contém obrigatoriamente esses 4 termos. Não pode ter aproximação deles e nem menos que os 4. O que um usuário pode procurar no Google que contenha comprar TV LCD 42 e ele não quer comprar uma TV de LCD de 42 polegadas?
São pouquíssimas opções, né? Comprar peça de TV LCD42, comprar um suporte de TV LCD42, comprar uma tela, um cabo. Existem, tá? Mas quase nada. 99% de quem digitar algo que contém essas 4 palavras-chave quer exatamente o que você está ofertando. Tá? Então, ótimo. Já resolve o meu problema. Perfeito? Então, esse é o tipo de termo que, com certeza, você trabalharia com ampla modificada. Tá? Otávio, não posso trabalhar isso com amplo? Pode. Só que se eu faço isso como amplo, a pessoa pode estar procurando de 50 polegadas, pode estar procurando um Smart TV, pode não ter procurado comprar. Então, você começa a aparecer para muito mais coisa que você não gostaria. Tá? Então, esse termo já é muito específico por si só. Beleza? A ampla modificada, diferença dela para ampla. Tudo bem mesmo, pessoal? Essa parte de correspondência é uma das coisas mais chatinhas, né, de pensar no Google Ads. Tomem cuidado também na hora de cadastrar. O Google ele fala muito pouco da ampla modificada, porque é fácil cadastrar errado. Tá? Então, se você, por exemplo, não dá espaço, cadastra mais TV, mais SC, mais 42, tudo junto, ou ele vai transformar esse mais em espaço, e você cadastrar uma palavra como ampla, ou ele vai entender que é uma palavra só. Esse anúncio nunca aparece. Tá? Então, sinal de mais, termo, tudo junto. Espaço, sinal de mais, termo. Outro erro comum é dar um espaço entre o sinal de mais e o termo. Mais, espaço, TV. Mais, espaço, SD. Você está falando, nesse caso, Google, tem que existir um espaço antes dessa palavra no que o usuário digitar. Então, se ele procurar por TV SD42, seu anúncio não ia ser exibido porque ele digitou, o que ele digitou não tinha um espaço antes do TV. Tá? Então, tome cuidado na hora de cadastrar essa correspondência. Beleza? Frase, né? Uma alternativa quando eu preciso ser mais específico. Para cadastrar uma keyword como frase, a gente coloca ela entre aspas. Ok? O que a frase diz? O usuário tem que digitar alguma coisa que contenha essa sentença, que contém essa frase. Ele pode digitar algo que contém a frase e tenha mais informação antes ou depois da frase, tá? Mas a sentença não pode ser alterada. Então, o que tiver dentro das aspas, não aceita inversão de ordem, não aceita informação a menos, não aceita informação a mais aqui dentro das aspas. Tá? E não aceita aproximação. Quando que a gente trabalha com frase? Principalmente quando a ordem importa. Quando se inverter a ordem, ou se vier alguma informação no meio, perde o sentido do que eu gostaria de anunciar. Por exemplo, eu desenvolvo loja virtual. Eu quero patrocinar o termo comércio eletrônico. Certamente eu cadastraria essa palavra-chave como frase. Porque se eu coloco como ampla modificada, por exemplo, qualquer coisa que contenha comércio e eletrônico, pode exibir meu anúncio. Se inverte a ordem, a pessoa já não está procurando por uma loja virtual. Se o usuário pesquisa comércio de eletrônicos, ele não está pesquisando por montar uma loja virtual. Tá? Então, só essa preposição aí já acaba com o sentido do meu anúncio. Eu não quero aparecer para essa pesquisa. Tá? Então, para isso, ou aqui, escritório de arquitetura, eu não quero aparecer para arquitetura de escritório. Ou às vezes sim, né? Mas talvez seja um outro grupo de anúncio. Tá? Tudo bem? No caso da frase, mesmo termo, TV, SD, 42. O cara digita TV, SD, 42. Exibe o anúncio? Exibe porque está igual. Letra maiúscula não faz diferença em absoluto, tá? Maiúscula e minúscula nunca faz diferença nenhuma. Comprar TV SD 42, exibe o anúncio? Exibe porque contém a frase, tá? Comprar TV 42 SD, exibe o anúncio? Por que não exibe? Mudou a ordem, não exibe o anúncio.
TV de SCD 42. Exibe o anúncio? Não. Porque veio uma preposição aqui no meio. Assistência técnica TV SCD 42. Exibe o anúncio? Sim. Exibe, porque tem a palavra-chave. Ah, mas eu não presto assistência técnica. Então você vai negativar esse termo depois. Bem? Então, nesses casos, a gente trabalha com frase. A ordem, né, vai fazer toda a diferença. Tá? Um clássico, né? Por exemplo, bolsa de valores ou valores de bolsas. Quando você trabalha com um desses, você não quer aparecer para o outro. Né? E se você trabalha com um amplo modificado, isso vai acontecer. Tá? Então, essa é uma clássica palavra-chave que você vai trabalhar com frase. Qual que é o chato de trabalhar com frase? A ordem importa, artigo e preposição importam. Se mudar um O para um A, ele vai exibir, tá? Mas ter um D, não ter, né, ele não exibe. Tá? Então, se eu fosse cadastrar as minhas palavras-chave, por exemplo, eu vou cadastrar curso de marketing digital como frase. Eu tenho que me preocupar com isso. Com artigo, preposição. Tá? A pessoa pode procurar curso EAD de marketing digital. Pô, já teria que adicionar essa palavra a mais. Tá? Essas outras... Opa. São mais específicas, então posso trabalhar às vezes, a ordem não importa para mim, se eu puder trabalhar dessa forma. Tudo bem? E aí quando você precisa ser mais específico ainda, você vai utilizar exata, que é um colchete. Isso é um colchete, não é um parênteses ou uma chave. Se você colocar parênteses ou chave, ele vai transformar esse espaço e você cadastra uma palavra ampla e não exata. Tá? Teoricamente, né, o exato tem que ser igual. Cada ano que passa, o Google ele destrói mais a correspondência exata. Está na hora deles mudarem, né, o nome disso. Antigamente, isso até 2012, tá, pessoal? Se mudasse um S com acento, sem acento, não aparecia. Tá? Aí eles começaram a inovar, aí eles começaram a aceitar preposição e sem preposição, né? Isso mais ou menos em 2014. Tá? E agora eles aceitam até, a partir desse ano, aproximação. Desde que tenha o mesmo sentido, o mesmo radical. Tá? Então, por exemplo, se eu cadastrasse chapéu como correspondência exata e a pessoa procura chapelaria, exibe. Boné não vai exibir, porque não tem o mesmo radical. Tá? Mas ele pode aceitar, sim, um monte de coisas, né, que antes não aceitava. Então, se tiver uma preposição no meio, ele aceita, né, com preposição, sem, qualquer coisa que for aproximação, né, com o mesmo sentido, pode aceitar. Tá? Pensando nisso, tenho lá o mesmo termo. TV, SCD 42 como exato. O cara procurou TV, SCD 42. Exibe o anúncio? Exibe porque está igual. Se for assim, exibe? Exibe porque plural, singular, erro ortográfico, aproximação sempre exibe. Tá? Desculpa, aproximação não, né? Abreviação. Exibe dessa forma? Sim. Exibe. Tá? Antigamente não exibia, hoje em dia exibe. Porque veio uma preposição aqui no meio, exibo. Tá? Aqui tem o mesmo radical? Exibo. Tudo bem? Então isso daqui exibiria sim. Desculpa, com isso, essa informação a mais não exibe.
comprar TV 42 polegadas. Desculpa, comprar TV CD 42 polegadas. Exibe? Aqui não, tá? Por quê? Porque vem informação a mais. Quer dizer, vem muito mais informação a mais, né? Não é só um artigo ou preposição no meio, tá? Então aqui não exibiria. Aqui que inverteu a ordem, não exibiria. Assistência técnica TV CD42, exibe? Também não, tá? Então o grande ponto da exata é, ele não aceita informação a mais antes ou depois. Tá? Não aceita também informação a menos. Ele aceita, né, uma preposição, essa aproximação, mas só. Tá? Quando que a gente vai trabalhar com exata? Quando a chance de eu começar a aparecer para um monte de coisa que eu não quero, né, quando a maioria dos termos que contém a minha keyword não são relevantes para mim, é alta. Tá? Então vamos supor, eu nem aconselharia fazer isso, mas eu queria trabalhar, por exemplo, com marketing digital como exato. Se a pessoa está procurando só no Google marketing digital dessa forma, ou MKT digital, eu quero aparecer. Tá? Se ela começa a procurar qualquer coisa que contenha marketing digital, eu não quero aparecer, porque a chance dela estar procurando uma agência, uma definição, não sei o quê, é muito grande, né? Então, boa parte desses termos não são relevantes para eu que estou ofertando só curso. Tudo bem? Na prática, tá? Como é que a gente aplica isso? Pensa no long tail. Quanto mais específico for a palavra-chave, mais abrangente vai ser a correspondência. Você tem uma palavra-chave que é tênis, Nike masculino de corrida vermelho. Você jura que você quer cadastrar isso como exato? Ninguém nunca vai pesquisar isso exatamente dessa forma. Alguém vai trocar uma letra, vai colocar uma preposição, vai inverter uma ordem. Então você fala, olha, contém, coloca o sinal de mais, né? Contém vermelho, contém Nike, contém masculino, contém corrida, contém tênis. Tá ótimo, não importa mais a ordem. Ok? Termo aqui no meio, normalmente ele é composto por 2 termos, uma keyword composta por 2, no máximo 3, muitas vezes você vai trabalhar como frase, porque a inversão de ordem já perde completamente sentido, né? Vem uma informação no meio, perde completamente sentido. E termo que é muito abrangente, tênis. Você vai aparecer para qualquer coisa que contém tênis, você vai aparecer por infinito e muito mais de 50% da exibição do seu anúncio está indo para jogar dinheiro fora, né? Não está indo para o que você gostaria. Tá? Então, se eu quero aparecer só para tênis, utilizaria um exato. Tudo bem? Otávio, eu não me sinto confiante para escolher a melhor correspondência possível. Sabe o que você pode fazer então? Pega a mesma palavra-chave, curso marketing digital. E adiciona com as diferentes correspondências. Tá? Então aqui eu tenho exatamente a mesma palavra-chave e adiciono com a... Se a pessoa procurar exatamente por curso marketing digital, provavelmente ele vai exibir esse daqui. Tá? Se procurar para contenha curso marketing digital, mas nessa ordem, vai exibir esse daqui. Todas as outras buscas, quem vai acionar é amplo modificado. Tá? Isso gera um pouco de duplicidade. Às vezes a pessoa procurou exatamente curso marketing digital e quem acionou foi amplo modificado. Mas é pouco. Estando no mesmo grupo de anúncio, não é um problema. Tá? Se releva. Então, se você quiser, pode fazer dessa maneira, não tem problema. Por que é bom fazer assim? Porque depois você começa a ver, pô, essa palavra-chave aqui, o meu ROI é 15. Essa daqui o ROI é 12. Essa o ROI é 9. Então, eu quero pagar valores diferentes em cada uma delas. Né? Então, você pode começar a criar esse tipo de estratégia. Tudo bem? E aí as palavras não podem ter acento, né? Não, elas devem ter acento, as que precisam, da mesma forma como tiverem no anúncio. Tá? O que você não deve colocar é pontuação, hífen, esse tipo de caractere que ele não lê. No geral, esse com mais é o mais usual. No geral. No geral, né, a gente utiliza às vezes muito mais o
sinal de mais, né? O amplo modificado, principalmente quando você está trabalhando com long tail. Como eu falei, pô, começa a sua campanha pelo long tail, muitas vezes você vai adicionar quase tudo com sinal de mais, tá? Quando você começa a partir para head tail, aí você vai começar a trabalhar principalmente com as outras correspondências. Pensa, por exemplo, né, o pessoal do sem parar, né, de pedágio. Eles querem fazer um institucional. Aí eles adicionam a palavra-chave sem parar, como ampla. Qualquer coisa que contenha sem, ou sinônimo, ou aproximação disso, e parar, ou sinônimo ou aproximação, independente da ordem, pode exibir o anúncio deles. Eles vão aparecer para infinitas buscas, né, e 90 e muitos por cento não tem a menor relação com o que eles estão querendo anunciar. Tá? Utilizar o sinal de mais melhora muita coisa? A única diferença é que não tem aproximação, tá? Mas sinônimo tem, ok? Então, isso daqui, plural, já não resolve. Melhora? Não resolve tanto também, né? Porque a pessoa procura lá. Opa. Eles que iam estar chorando sem parar, né? Tudo isso vai exibir o anúncio. Tá? Então, o que eles poderiam fazer? Bom, se o cara está procurando só sem parar, faz sentido. Essa palavra-chave dá para utilizar uma frase, né? Porque aqui já tem um termo que eu sei o que significa. Ou às vezes me cadastrar não sem parar. Vai exibir, né? Aqui não dá para ter um chorar antes, um comer, um qualquer outro verbo, porque obrigatoriamente tem que ter esse cadastrar antes, tá? Se o cara já está referenciando o pedágio, muito difícil ele digitar alguma coisa que contenha, né, esses termos, principalmente por causa desse daqui, né, que ele já torna muito específico. Então não importa a ordem. Tudo bem? Então por isso que a gente termina mesclando muitas vezes, tá? Então o cuidado maior é esse. Termo que é mais específico, trabalha como amplo modificado. Só toma muito cuidado para não trabalhar com amplo modificado, termo que é muito abrangente. Que perderia completamente o sentido, porque você vai torrar dinheiro sem ter retorno nenhum. Beleza? Deu para entender a diferença do exato para o frase? Frase tem que conter a frase nessa ordem, toda a frase, mas pode vir informação a mais antes ou depois. Se a pessoa procura quero, vai exibir seu anúncio. Tá? Aqui não. Não pode ter informação antes ou depois. Ok? E aqui aceita qualquer ordem, mas tem que conter todos esses termos, não vale aproximação. E a ampla aí é a casa da mãe Joana, aceita qualquer coisa, né? Pode exibir seu anúncio. Tudo bem? E aí, por último, então, às vezes tem termos que a gente quer desassociar. E para isso a gente pode usar a negativa. O que é a negativa? Você vai adicionar um sinal de menos e o termo que você quer desassociar. Tá? Então tem um monte de coisa que você fala, pô, não quero aparecer para isso. O cara está procurando lá por falso, pirata, usado, foto, definição, assistência. Não trabalha com nada disso. Você vai negativar, né? Sempre uma por linha também. Quando você coloca menos assistência, a pessoa está procurando TV, LED, assistência de TV LED. Você tinha lá o TV LED. Então, o anúncio não vai mais ser exibido para esse termo. Ou seja, você para de ser exibido por um termo que ou ia gerar impressão e não ia gerar clique, então ia baixar o seu CTR e, consequentemente, o índice de qualidade,
Ou pior, né? Ia gerar clique e não ia gerar resultado nenhum, né? Só custo. Tá? Palavra-chave negativa é um dos potes de ouro do link patrocinado. Tá? Então, quando você fala, Otávio, no meu caso não tenho negativa. É impossível. A única possibilidade de você não trabalhar com palavra-chave negativa é se todas as suas palavras-chave forem exatas. Não dá para trabalhar com só palavra-chave exata, porque cada usuário procura de um jeito. Você não vai conseguir adivinhar todos os jeitos que eles procuram. Então, você vai trabalhar, às vezes, com uma frase ou um planificado e vai negativar tudo que não for relevante. Tudo bem? No caso da negativa, vamos supor, não ofereço curso grátis. Por linha. A negativa tem um ponto importante que é cada variação tem que ser negativada de forma separada. Então, se negativou grátis, escrito corretamente, se a pessoa procurar sem acento e você não negativou, vai exibir seu anúncio. Tá? Então, no caso da negativa, você tem que colocar todas as variáveis que você não quer que o seu anúncio apareça. Tudo bem? E uma por linha, vai separando. Toma cuidado com a negativa ampla. Tá? Para não fazer isso daqui. Eu vou negativar curso de marketing grátis. Isso é uma negativa ampla. Ela segue regras similares à ampla mesmo. Tá? Curso de marketing digital, né, é parte da sua palavra-chave. O que pode acontecer? A pessoa procurou comprar curso de marketing digital. Ele não digitou o grátis. Mas como tem aqui maioria, o Google terminou negativando. Pessoal, qual que é meu problema? É o curso de marketing grátis ou é só o grátis? É só o grátis. Só negativo grátis. Tá? Se o seu problema fosse toda a frase, aí você teria que negativar como frase ou como exata, tá? Como eu fiz aqui embaixo. Pô, às vezes ele está procurando curso de marketing digital na Faria Lima. Eu quero aparecer só para o na. Às vezes tem alguma coisa com faixa que eu quero aparecer. O que eu não quero aparecer é na faixa. Eu não quero aparecer. Tá? Então, negativo desta forma. Pensar nas nossas palavras-chave positivas é fácil, né? Porque a gente sabe o que a gente quer oferecer. Nas negativas, não é. Então, tem duas formas de você gerar uma lista de negativa. Utilizando aquelas ferramentas que eu mostrei, o Uber Suggest, Keyword Tools, ferramentas de palavra-chave que elas vão te mostrar infinitas possibilidades, né? Como os usuários procuram, e você vai ver, putz, eu não quero aparecer para isso, para isso, para isso. Você já monta uma lista, né, inicial, e depois você tem o aprender com o seu erro. Tem um relatório de termos de pesquisa que vai te mostrar, olha, quando a pessoa clicou no seu anúncio, o que ela digitou? E aí você vai adicionando, né, cada vez mais termos. Só que tentem fazer esse estudo, né, das negativas antes, porque você já elimina boa parte das possibilidades. Tá? Otávio, não sei se funciona bem, pensando assim, na estratégica e visando o concorrente. É uma palavra-chave assim, concorrente da marca tal. Para exibir o seu anúncio, isso funciona? Você põe lá mais concorrente e o nome da marca, né? Isso é uma estratégia bem comum, né? Anunciar o termo do concorrente, tá? Nome do concorrente. Funciona? Depende, tá? Às vezes sim, mas ele pode causar outros problemas, que é o concorrente começar a anunciar o seu termo, né? Se você vai tomar essa estratégia, o que vai acontecer? Você não pode ter o nome do concorrente no seu anúncio nem no seu site, né? Porque aí é passível de processo.
Tá? Até anunciar o nome, teoricamente não tem regra nenhuma do Google contra isso e nossa legislação é meio branda. Esse ano teve o primeiro caso, né, de uma empresa que teve uma ganha de causa por causa do nome como palavra-chave, tá? Esse ano foi em janeiro. Dá para saber, né, se é um nome só específico, você joga, é um nome próprio. Ele joga só essa palavra-chave. Se o anúncio aparece, é porque você está anunciando ela, tá? Se não é um nome próprio, né, um termo comum do segmento, meu site chama Chocolate Online. Aí você nem tem como bloquear isso, né? Então, essas palavras-chave do nome do concorrente, elas têm um índice de qualidade muito ruim. Elas vão ter um índice de qualidade muito ruim. Então, se você quiser fazer, crie uma campanha separada para isso, tá? Otávio, vale a pena negativar o nome do concorrente? Eu, em geral, não negativo, porque é interessante se aparecer lá, a pessoa está procurando, né, chocolate online em tal lugar, mas eu quero aparecer para chocolate online, né? Provavelmente vou querer aparecer nessa pesquisa também. Mas normalmente eu não adiciono termo de concorrente, a menos que aconteça isso, né? Que o cliente fala, não, adiciona porque ele está anunciando o meu termo. Beleza, né? Vamos adicionar. Tudo bem? Isso daqui. Bom, vou salvar a minha lista de palavras-chave. Continuar. Saúde. E aí, depois de salvar as palavras-chave, ele fala, opa, cria seu primeiro anúncio. Que é isso daqui, ó, o anúncio. URL final, tá? O que é o URL final? É qual página a pessoa vai cair do site. Título 1, título 2, né? Eles ficam separados normalmente por essa barra vertical. Título 3, isso nem sempre aparece, tá? Só aparece em alguns casos específicos, então nunca coloca uma informação muito importante no título 3, tá? Caminho, que é só para ver, né, qual página o usuário entrar no seu site. Descrição 1, descrição 2. Descrição 2 também nem sempre aparece, então não coloca nada fundamental na descrição 2. Então esse é o seu anúncio. No caso dos anúncios, então, primeiro, tem limite de caracteres, você vai ver que se você estiver escrevendo passou, fica em vermelho. Corrige, não vai aprovar, né? Você tem que estar lá dentro de 30 caracteres cada título, 90 caracteres cada linha de descrição. Caminho, 15 caracteres. O URL final não tem limite, tá? Aí é o que for no seu site. Você não pode colocar a palavra inteira em letra maiúscula, ele vai bloquear o seu anúncio. A inicial de cada palavra pode estar em maiúsculo. Abreviação, por exemplo, TV LED, são iniciais, né? Então você pode colocar tudo em maiúsculo, tá? Existem marcas registradas que são restritas, que é esse caso, né? O concorrente fica anunciando o nome da minha marca. Minha marca é registrada, é um termo específico do segmento, eu falo, não quero que o concorrente coloque a minha marca. Entre em contato com o Google, apresenta o registro de marca e ele vai bloquear esse termo. Não para compra, a pessoa pode comprar a palavra-chave, só que não pode utilizar no anúncio. Então tem uma série de marcas que são registradas, tá? Quando você estiver escrevendo o anúncio, ele normalmente já vai bloquear, ó, esse termo você não pode utilizar. Ah, mas eu sou revendedor autorizado, então vai falar com o seu fornecedor e pedir autorização para eles, tá? Tem termos que são proibidos, clique aqui, por exemplo, né? Um monte de termos de baixo calão. A página de destino não pode conter pop-ups, arquivo autoexecutável, tá? E caso o seu anúncio seja reprovado, corrija. Tem muita gente que, foi reprovado, não está exibindo mesmo, larga lá. O Google vê isso como descaso e se passar muitos meses, né, e você não corrigiu o anúncio, sua conta pode ser banida, seu domínio pode ser banido, tá? Ou seja, não adianta criar outra conta, porque você não vai conseguir anunciar com esse domínio, tudo bem? O que você deve fazer no seu anúncio? Coloca as informações mais importantes no título, porque o título está numa fonte maior, em azul, ou seja, normalmente é a primeira coisa que a pessoa vai bater o olho. Tem muito usuário que nem lê a descrição. Ele vai ver o título e já clica no título, tá?
título 3 e a descrição 2 nem sempre aparecem, então só não coloca as informações mais importantes nesses cantos. Usa as linhas de descrição, né, para fazer um call to action, essa chamada à ação, esse apelo, né, do cara gerar a sua conversão. Tem call to action que às vezes é besta, né, compre. Pô, o cara sabe que ele vai entrar numa loja virtual, né, teoricamente que ele é para fazer. Mas às vezes não é tão óbvio. Você quer uma inscrição, você quer que ele veja um vídeo, né, então é interessante colocar essa chamada, tá? Os diferenciais da sua empresa, né, por que o cara vai clicar no seu anúncio e não no concorrente? Se o diferencial for muito importante, coloque aí no título. E o que o usuário vai encontrar na sua página de destino, né? Então, você está prometendo uma coisa no anúncio. Quando ele clica, tem uma prévia disso, né? Na página de destino, para não criar esse ruído de comunicação. Você fala uma coisa no anúncio, o cara cai numa página que não fala nada daquilo, ou não tem profundidade nenhuma, né? E ele sai, gera abandono. Tá? Outras dicas, coloca a primeira letra de cada termo importante em maiúscula, isso não é um português correto, ok? Mas facilita a visualização, é diferente ver um frete grátis com F e o G em maiúsculo e um frete grátis com tudo em minúsculo, tá? Isso traz mais destaque para o seu anúncio. Use o máximo de extensões possíveis, perceba que a extensão você não cadastra no anúncio, a gente cadastrou na campanha, mas a gente vai cadastrar fora, mas elas vão ser exibidas junto com o anúncio. E crie mais de um anúncio por grupo de anúncio. Se você cria só um, você não tem base comparativa para saber se ele é bom ou ruim. Você tem dois, um vai ser melhor que o outro, né? Você começa a falar, pô, esse é ruim, esse é melhor. E aí, preferencialmente, no mínimo 3, tá? Por exemplo, tomem cuidado com isso daqui, ó, porque ele já coloca o HTTPS inicialmente, só que às vezes sua página não é HTTPS. Aí você coloca o seu domínio e depois ele vai reprovar, né? Porque você está direcionando para uma página que não é segura. Então apaga essa informação e coloca do jeito que é no seu site, tá? Bom, então anúncio bem padrão, perceba que quase todas as iniciais coloque em maiúscula, né, só para tentar trazer mais destaque para o anúncio. A palavra-chave, o tema, né, desse grupo de anúncio é curso de marketing digital. Todas as minhas palavras-chave falam de curso de marketing digital, então por isso ela está no título. Tá? Porque isso aumenta a relevância, aumenta a probabilidade do usuário ver, né, e clicar no anúncio. Tá? Coloquei meu principal diferencial no título 2, tem um outro aqui no título 3, né? Tem as informações lá que o usuário precisa, às vezes, na descrição. O título 2, a descrição 2 às vezes não aparece, mas eu coloco uma informação que se aparecer vai ser útil, vai ser relevante. Tá? Informei qual que é a página de destino, quando ele clica em que página que ele cai, e aí perceba que o URL de visualização, né, exibir caminho, nem dá para colocar aquela página real. Às vezes meu URL é muito extenso. Para que a gente usa isso daqui, tá, pessoal? Só para o usuário bater o olho e saber que quando ele clicar no anúncio, se ele vir isso, né, ele vai cair na página que fala de curso de marketing digital. Não que esse seja o caminho. Não vai ser a página igual à página do site, tá? Qual que é um dos principais motivos, na verdade, de utilizar isso daqui? Aumentar a relevância do anúncio. Pega a sua palavra-chave e repete ela no caminho, porque você tem mais uma menção desse termo no seu anúncio. Tá? Se vocês até pesquisarem, qualquer coisa... Mas pode, de repente, ter o risco do cara ver aquele caminho e falar, bom, vou digitar ali no... Vou digitar no navegador. Mas é muito difícil de acontecer. Aí é só importante você ter um redirecionamento, né? Ele digitou um URL errado, ele vai cair na sua home. Tá? Então, esse daqui, Black Friday, vem aí.
Percebam que o caminho dele não tem nada a ver com a página. Tá? Se vocês fizerem alguns testes, vocês vão perceber que isso é convencional. Então, é ideal mesmo fazer dessa maneira. Nesse caso até apareceu, né? Os 3 títulos. Você está falando ali no caminho 1 e 2? Isso, caminho 1 e 2. Para digitar o que seria relevante Da palavra-chave. Tenta utilizar esse campo para aumentar a relevância. Só tem 15 caracteres cada um, então às vezes não cabe. Tá? Mas de preferência utiliza. Beleza? Aí que eu poderia salvar, né? Criei meu primeiro anúncio. Tá? Vou copiar ele. Aqui embaixo, ó, depois de eu criar, eu copio e vou editar este segundo. Por exemplo, eu quero inverter os títulos. Então, o ideal é criar pelo menos 3 anúncios, tá? Para a gente poder ter poder ver, né, o que desempenha melhor. Evitem criar anúncios completamente diferentes, tá, pessoal? Porque se o anúncio é inteiro diferente, todos os títulos são diferentes, todas as linhas de descrição, a página um vai ser melhor que o outro. Por quê? Não faço ideia. Né? Será que foi o título? Será que foi a descrição? Será que foi a página? Normalmente a gente vai fazer um teste AB. Muda o título, mantém a descrição, mantém a página, mantém o texto igual e testa a página diferente, né, a landing page. Façam esses testes e pelo menos 3. Se eu tenho mais de um anúncio no mesmo grupo, o tema é o mesmo. Eles vão aparecer para as mesmas palavras-chave. Tá? Então não dá para colocar 2 temas distintos, porque aí começa a dar errado. Mas é só para fazer esses testes. Qual que é o melhor texto? Quais são os melhores diferenciais para os meus anúncios? Tudo bem? Dúvidas? Bom, vou salvar. Perceba que aqui eu tinha cadastrado algumas extensões, então ele até exibe, né? Salvar e continuar. Então, nossa campanha agora tem uma campanha, um grupo de anúncio. Conforme a gente vai adicionando mais grupos de anúncio, ele vai exibir aqui cada um deles separadamente. Tá? Lembra que cada grupo de anúncio é um tema. Aí, só em termos de valor gasto numa campanha, eu posso dividir com as outras? Você pode colocar um orçamento compartilhado para diversas campanhas. Tá? Em geral, cada campanha tem o seu orçamento. Aqui na parte de ferramentas, tem essa opção, tá? Orçamento compartilhado, né? Em biblioteca compartilhada. Você fala, essas 3 campanhas eu queria que tivesse o mesmo orçamento. Dá para fazer isso. Tá? Aí ele automaticamente... Eu não indico muito... Ele divide um valor lá... Só que eu não indico muito se você utiliza estratégia de lance automático, porque ele fica meio perdido. Porque como é um orçamento só, ele se perde nessa divisão, né, para automatizar, para melhorar o desempenho de conversão, de clique, ele termina se perdendo um pouco. Então é melhor às vezes, né, você provavelmente vai utilizar uma estratégia automática, coloca um orçamento de cada uma e depois vê se está faltando numa, sobrando na outra e ajusta. Tá? Isso daí você vai ajustando com o tempo. Para começar, para entender. Tudo bem isso daqui? Tranquilo? Pessoal, todas as configurações, né, possíveis das nossas campanhas, elas ficam nessa barra. Tá? Então, até pegar aqui todas as campanhas, a gente tem aqui, então, recomendações, que são informações que o Google pode nos passar. Faz isso, faz não sei o quê. Campanhas. Em campanhas, a gente vai visualizar, né? Beleza, quais são as nossas campanhas. Você quer pausar alguma delas? Onde tem esse símbolo verde, pode pausar. Tá? Você quer fazer alguma alteração em massa? Quer pausar várias, mudar o orçamento de várias? Pode selecionar aqui. E aí traz a opção de editar. O que você quer fazer? Copiar, colar, né?
Copiar e colar é exatamente isso. Ctrl C, eu quero pegar essa campanha e mudar só a região, né, para trabalhar diferente. Está pronta, copia, cola e edita o que você precisa. Tá? Ativar, remover. Você clica ali. Nem precisaria clicar, tá? É Ctrl C, vamos supor, selecionei, Ctrl C, copiei. Tá? Olha, até fala, copiada. Ou, se não, você pode vir no editar, né? Copiar, Ctrl V, cola. Grupo de anúncios, você pode fazer a mesma coisa. Tá? Depois separa a região. Isso, perfeito. Então tem muita coisa que assim, fazer o primeiro é mais difícil, né? Depois vai ficando mais fácil, principalmente campanha. Alterar o orçamento ou alterar o nome, né? Se quer alterar o nome, você passa o mouse em cima e ele aparece com esse lápis. Clica, dá para alterar. Não precisa colocar mais palavras-chave ou tirar outra? Já mostro. Alterar o orçamento. Né? E aqui são informações coletadas, né? Então ele vai te mostrar no período que você selecionar aqui em cima, como é que estão os cliques, impressões, custos, CPC, todas essas informações possíveis, tá? Tem alguma informação, alguma métrica que eu queria analisar e não está aparecendo aqui? Esse mouse está bem. Dá para depois modificar as colunas. Tem uma métrica de visualização de vídeo das minhas campanhas de YouTube que não está aparecendo aqui, quero adicionar. Beleza, vem aqui modificar as colunas e adiciona. Depois a gente fala de algumas importantes. Em campanhas ele ainda mostra, não só em campanhas, mas diversas outras informações do leilão. O que é informações do leilão? Qual a porcentagem de tempo que você está aparecendo, quem são os concorrentes, os competidores que mais aparecem com você, quem está acima de você, à frente de você a maior parte do tempo, né, essa taxa de sobreposição, quantas vezes você aparece à frente desse concorrente. Tá? Então ele mostra esses dados. Aí a gente tem grupo de anúncio, a mesma coisa, você quer editar grupo de anúncio, ou nome, ou pausar, mexer no CPC lá do grupo, como está automático eu não consigo editar, né? A mesma coisa, venho aqui em grupo de anúncio. Anúncios e extensões. Quer editar anúncio? Ou adicionar um novo a um grupo existente? Vem lá, anúncios. Seleciona, né, em qual grupo de anúncio você quer criar, alterar. E vem adicionar. Nossa, esse mouse está horrível. Ou se eu quiser editar, passo o mouse em cima que ele abre essa opção para edição. Tá? Copiar e editar, né? Quer dizer, copiar, mudar. Extensões de anúncio. Então, eu queria alterar a extensão. Está aparecendo uma extensão de site link aqui que eu não queria que aparecesse. Dá para ver quais as extensões que a gente tem aqui, né, atuais, e alterar se necessário. Eu quero remover essa extensão, eu quero adicionar ela a uma campanha, um grupo de anúncio, e aqui ele mostra todas as opções de extensão de anúncio, tá? Ele exibe aqui. Quero adicionar uma extensão de preço num grupo de anúncio específico. Vem lá, extensão de preço. E ele vai perguntar, beleza, você quer adicionar no quê? Num grupo de anúncio? Numa campanha? Para toda a sua conta? Páginas de destino, é só para você ver como é que está o desempenho. Aqui a gente não edita, né? Porque elas estão no anúncio, tá? Como é que está o desempenho, o seu resultado por cada página de destino. Palavras-chave. Quer editar uma palavra-chave ou adicionar? A mesma coisa. Para adicionar, né? Seleciona qual grupo de anúncio você quer adicionar. Você vai perceber que se você estiver navegando, vamos supor, em todas as campanhas, eu venho em palavras-chave. Ele vai te mostrar, né, todas as palavras-chave de todas as suas campanhas. Se ele vier aqui em adicionar, ele vai te pedir a primeira coisa, em qual grupo de anúncio você deseja adicionar. Eu não criei o grupo ainda. Então, primeiro cria o grupo para poder adicionar por aqui. Tá? Não dá para adicionar a palavra-chave no limbo. Ela tem que obrigatoriamente estar no grupo de anúncio, o grupo de anúncio obrigatoriamente tem que estar numa campanha. Percebam também que a gente tem aqui em cima,
as palavras-chave negativas. Então a negativa é uma regra de exclusão, ela não fica junto com a lista de positivos. Então aqui em negativas você vai ver quais são as minhas negativas. E por aqui, tá, pessoal, na negativa, você pode falar se você quer adicionar para toda uma campanha ou para um grupo de anúncio. Às vezes tem palavras-chave negativas, grátis, oferta, não sei o quê, que eu quero adicionar para todos os grupos, né? Para não ter que ficar repetindo a lista, já adiciona no nível campanha. Pessoal, se você estiver navegando aqui em palavras-chave negativas, você não precisa colocar elas com sinal de menos. Ele já sabe que é uma negativa. Se você estiver na lista das positivas, aí você precisa colocar o sinal de menos. E ele ainda vai mostrar público-alvo, que são listas de remarketing ou interesses dos usuários, tá? Como está o seu desempenho lá para essas listas. Informações demográficas. Então, conforme você começar a ter visualizações, cliques, ele vai te mostrar, legal, como está o seu resultado por idade dos usuários, por sexo, por renda familiar. Dependendo do modelo de campanha, tem até mais algumas opções. Canais é mais para rede de display, tá? Configurações é a configuração de uma campanha. Então, depois de criar uma campanha, você fala, putz, eu quero editar essa campanha. Vamos supor aqui que tem uma campanha que ela está para pesquisa e display. Eu vejo que tem esse bannerzinho junto com a lupa. Putz, eu quero editar isso. Seleciono a campanha e vem em configurações. E aí vai mostrar todas aquelas configurações iniciais, né? Qual que era a meta aqui, ó, redes, pesquisa, não, vou tirar o display, deixa só, pesquisa é pesquisa, display é display. Local, orçamento, tá? Está lá embaixo, depois de palavras-chave, informações demográficas, mas seleciona a primeira campanha. E aí depois tem locais, como é que está o seu desempenho para cada região, programação do anúncio, como é que está o seu desempenho por dia e hora da semana, dispositivos, como é que está o desempenho para celular, computador, tablet, e para anúncios de chamada também, tá? Histórico de alterações é para ver quem está fazendo, que alteração, quando, né? Conseguir monitorar aí as alterações que são feitas. Então, todas as configurações estão aqui nessa aba, tá? Vê o que você quer configurar. A palavra-chave, vem aqui em palavra-chave, seleciona, né? Qual a campanha, grupo de anúncio. Aqui do lado. Pode deixar como pesquisa e banner? Se você quiser trabalhar com display, tem a campanha separada, porque vai te atrapalhar muito se tiver na mesma campanha, tá? Não propriamente o resultado, mas só a análise. Você vai ver CTRs bem menores, aí toda hora você vai ter que ficar segmentando por rede. Então vai te dar muito mais trabalho para analisar. O ideal é deixar como display, né? Essa campanha vai ser só pesquisa. Rede de pesquisa é quem está fazendo uma busca no Google, tá? Ou em um parceiro de busca, está no site de busca fazendo uma busca, o link patrocinado mesmo. Rede de display são aplicativos e sites que você pode exibir a sua mídia. E aí normalmente é mídia gráfica, vídeo, tal. A gente vai falar ainda hoje de rede de display. Você mostrou aí como que se separa? Não peguei. É só nessa campanha, né? Você vê na configurações, onde está redes, desabilita esse rede de display aqui embaixo. Ele fala, você quer incluir display nessa campanha? Não. Quando eu quiser incluir display, eu crio uma campanha para display. Tá?